Pessoal, mais uma aula no canal sobre distribuição eletrônica. Vou pedir para vocês para dar um like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, deixar as dúvidas sobre esse conteúdo, os comentários na descrição do vídeo. Pode comentar à vontade e se inscrever no canal e colocar o sininho ativado para todas as aulas que forem disponibilizadas vocês receberem as notificações. Bom, hoje a gente vai falar de distribuição eletrônica. Eu sou a professora Ângela Ferreira, tá? O que é a distribuição eletrônica? Ela é baseada nesse diagrama aqui, conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, ele está em camadas de K a Q, como previa Bohr, e aí você tem a variação de alguns números aqui que a gente vai entender o que é. Ela é em ordem crescente de energia, né? Esses números de 1 a 7, como eu falei para vocês, são os níveis de energia. Essas letras S, P, D e F, elas querem dizer o subnível que eu estou falando. E esse númerozinho aqui, ó, 2, 6, 10, 14, são as quantidades máximas de elétrons daquele subnível, tá bom? A distribuição eletrônica em nível de energia, por exemplo, do cálcio, eu estou falando do cálcio neutro. Quem não viu essa aula sobre átomos neutros e íons, volta à aula anterior dessa playlist e assiste a aula, tá? Então, eu tenho cálcio neutro, 20 elétrons aqui também. Então, eu vou distribuir esse número de elétrons, começar daqui e terminar na ponta da seta, e assim sucessivamente, certo? Até dar 20 elétrons. Então, fazendo isso, vocês vão parar lá no 4s2 e somando isso aqui, vocês vão ver que dá 20. Então, ó, esse é o caminho que tem que ser percorrido para fazer distribuição eletrônica, até lá no final. O cálcio 2+, ele é um cátion que perdeu 2 elétrons. De onde que ele perde esses 2 elétrons? Da última camada, a camada de valência. Como que eu sei qual que é a última camada? É a que tem maior número, maior nível, tá? Então, fazendo distribuição para o cálcio 2+, eu vou parar no 3p6. Então, seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? O cloro, com o número atômico 17, ele é nêutron, então o número de elétrons dele também é 17. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa seria a distribuição do cloro. E o cloro menos, ele ganhou um elétron. Onde que ele ganha esse elétron? Na camada mais externa. Qual que é a camada mais externa? Essa daqui, ó. E aqui ele vai ganhar no subnível maior, no subnível P. Então, a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? O ferro, deixa eu colocar aqui o ferro, 26 elétrons, essa seria a distribuição eletrônica dele. Eu vou parar lá no D6, certo? O ferro 2+, ele perde 2 elétrons. E o que acontece com esses 2 elétrons? Então, eu não tenho mais 26 elétrons para distribuir, eu tenho 24. E ele perde da camada mais externa. Você pode ver que essa distribuição aqui não tem mais o 4s2. Não é o último aqui. É o mais externo, que tem um nível maior, tá bom? Então, essa seria a distribuição eletrônica do F2+. A distribuição por camada, o que seria camada? O K, o L, o M, o N, o P, o Q, o P, o R, o Q, e assim sucessivamente. Do cálcio a gente já viu a distribuição por camada. 2 aqui, né, que é o relacionado a 1. O L relacionado ao 2, né, então, 2 isso aqui, o 2 com 6, 8. O M relacionado com 3, 2 e 6, 8. E o N relacionado ao 4. Então, aqui seria 2. Para o sódio, fazer a distribuição dele, a mesma coisa por camada. Aqui equivale a 1, aqui o L equivale ao 2
e o M equivale ao 3. O F, a mesma coisa, distribuição dele por camada, K, o 2 daqui, o L, a soma dos dois, o M, a soma do 2 com 6, com esse outro 6 aqui, dá 14, e o N, esse 2 aqui. Então, essa seria a distribuição por camada. Essa distribuição aqui é de baixo, tá bom? Certo? Então, o que é elétron mais externo e mais energético? Vou fazer a distribuição aqui do ferro, que a gente já fez, tá? O ferro, a camada mais externa dele é aquela que tem maior nível. Então, essa daqui, ó, 4s2. É a camada de valência. Qual é o mais energético? O subnível mais energético é sempre o último. Então, seria o 3d6, tá? Então, a camada mais externa é aquela que tem maior nível. E o subnível mais energético é o que tem o último sempre, tá? Para o bromo aqui, ó, a gente tem a distribuição do bromo. A camada mais externa seria essas duas aqui, ó. Camada, eu tô falando do mesmo número. 4s2, 4p5. E a mais, as duas são a camada mais externa, a camada de valência. 7 elétrons no caso do bromo. E a camada a mais energética, o subnível mais energético seria o 4p5. Então, o subnível mais energético é sempre o último, tá bom? Então é isso. Muito obrigada.